Boa tarde, alunos do sexto ano. Aqui é o professor Tiago. Eu vou explicar para vocês um pouco da história do povo hebreu. Eu sei que vocês já ouviram falar um pouco desse povo, é, nem que fosse na igreja, né, quando vocês vão à igreja. Muito bem, eu quero que vocês prestem atenção e fiquem sabendo que o professor aqui embaixo está anotando os nomes de todos aqueles que não estão prestando atenção, ou estão conversando ou atrapalhando as atividades. Ok, então esse povo hebreu eram inicialmente tribos nômades que viviam entre a Caldeia e a terra de Canaã e o Egito. Então, essa região aqui é chamada de Crescente Fértil. Começa no Rio Nilo, passa pelo Rio Jordão e vai nos rios Tigre aqui e Eufrates, região da Mesopotâmia. Muito bem, aqui nós temos um mapa da região de Israel. Tá? É essa região aqui, está aqui ampliada. Aqui o Rio Jordão, o Mar Morto, certo? Esse rio aqui está aqui ampliado. E aqui o Mar Mediterrâneo. Esse mar aqui é este que está aqui. Muito bem. Os hebreus possuem, ao contrário de outros povos, uma fonte para o estudo da sua história. É a Bíblia, que todos vocês conhecem muito bem. Segundo esse livro, o primeiro grande líder dos hebreus, o primeiro grande patriarca, chamava-se Abraão. Bom, guiados por Abraão, os hebreus, que eram inicialmente nômades, deixaram a cidade de Ur, na Mesopotâmia, para procurarem a terra prometida, que seria Canaã ou a Palestina. Então, vamos passar aqui o mapa, nós vamos ver Abraão saindo da cidade de Ur, percorrendo aqui o rio Eufrates, essas cidades aqui da Mesopotâmia, em direção à Palestina. Bom, recebendo essa terra, Abraão teria que abandonar o politeísmo que existia na Mesopotâmia e adotar o monoteísmo. Mas vamos ver no final deste vídeo o que isso significa. Abraão tornou-se o primeiro patriarca, né? Teve um filho chamado Isaac, e Isaac teve outro filho chamado Jacó, também foi chamado de Israel, que teve 12 filhos, de onde vieram as 12 tribos de Israel. Bom, quando Abraão chegou à Palestina, encontrou os cananeus e os filisteus e teve de lutar para conquistar as suas terras. Os povos que ali viviam já cultivavam o trigo, a cevada, a oliveira, a figueira, né, de onde veio o figo, e já eram povos sedentários. Bom, estavam os hebreus na Palestina quando em 1700, mais ou menos, antes de Cristo, houve uma grande fome, uma grande seca na região. Essa seca fez com que os hebreus tivessem de migrar para o Egito. Bom, os hebreus ficaram lá no Egito até 1250. Quer saber um pouco mais sobre a ida dos hebreus ao Egito? Veja o filme de José, aquele que interpretava sonhos, certo? Que foi ele o responsável por levar os hebreus até o Egito. Quer saber um pouco mais sobre a saída dos judeus do Egito? Quantos anos os hebreus ficaram no Egito? Vamos calcular aqui. De 1700 até 1250. Alguém sabe quantos anos? Muito bem, você aí acertou 450 anos. Bom, se você quiser saber um pouco mais sobre como os hebreus saíram do Egito, assista o filme do Moisés. Foi ele, né, conhecido por libertar o povo hebreu, tirá-lo do Egito. A volta dos hebreus para a Terra Prometida durou 40 anos. Ficaram 40 anos peregrinando como nômades no deserto, certo? Aqui o caminho que Moisés teria feito, passando pela península do Sinai. Essa é a península do Sinai. O que é uma península? É uma terra rodeada de água por quase todos os lados. É quase uma ilha, né?
mas tem um lado que liga a península ao continente. Essa aqui é a península do Sinai. Aqui fica o famoso Monte Sinai. Aqui nós vemos Moisés, libertador do povo hebreu, e aqui nós vemos, né, montes na península do Sinai. Aqui uma foto do Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, Moisés teria recebido uma tábua com 10 mandamentos, com a lei de Deus para o povo hebreu. Que bom seria se todos os povos seguissem essa lei. Vamos ver o que diz no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo de 1 a 17. Então Deus pronunciou todas estas palavras. Veja, quem pronunciou? Deus. Está escrito assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Lembrando que os hebreus tinham acabado de sair do Egito, onde eles eram servos, escravos. Não terás outros deuses diante de minha face. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima, nos céus, ou embaixo, sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso que vinga a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam. Mas uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás o nome de Javé, teu Deus, em prova de falsidade, porque o Senhor não deixa impune aquele que pronuncia o seu nome em favor do erro. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra. Mas no 7º dia, que é um repouso em honra do Senhor teu Deus, não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro dos teus muros. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo o que contém, e repousou no 7º dia. E por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o consagrou. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não cometerás adultério. Sabe o que é adultério? É trair a sua mulher ou a mulher trair o seu marido. Não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem nada do que lhe pertence, ou seja, nem o seu celular, nem o seu carro, nada do que pertence ao seu próximo você pode cobiçar, você pode querer para você. Será que nós fazemos isso hoje? Que bom seria, né, se todos fizessem pelo menos isso que está escrito aqui. Bom, o tempo do vídeo está acabando. Vou ter que gravar outro vídeo. Então, me aguardem. Muito bem, eu prometo ser mais breve agora. Eu quero que prestem atenção porque logo nós acabamos. Então aqui nós estamos na história do povo hebreu. Moisés tirou o povo hebreu do Egito, chegaram na Palestina. E quando chegaram na Palestina, o que aconteceu com eles? Viveram felizes? Será que eles encontraram só felicidade? Na verdade, já havia outros povos vivendo na Palestina. E os hebreus tiveram que brigar com esses outros povos. Bom, estabelecendo-se na Palestina, eles viveram divididos em 12 tribos. Cada tribo tinha um chefe.
certo? Esse chefe nós chamamos de juiz. Que eram juízes? Eram chefes políticos, militares e religiosos. Há juízes famosos como Sansão, Gedeão e Samuel. Sansão, aquele da super força, né? Um homem super forte, derrotava todos os filisteus, os inimigos dos hebreus. Bom, vivendo divididos, os hebreus perceberam que havia muitas lutas entre eles e que eles perdiam as lutas que travavam com os outros povos. Então eles resolveram se unir e ter apenas um chefe, um rei. Então resolveram adotar a monarquia. Tiveram 3 reis muito famosos, né? Saul, Davi e Salomão. Então, os hebreus adotaram a monarquia, unificaram, criaram um reino. Onde havia 12 tribos, agora existe um reino. Muito bem. Aqui o mapa de Israel, aqui a cidade de Jerusalém, certo? Na época do rei Davi. Então, aqui estavam os hebreus, aqui estavam os filisteus, e aqui vocês lembram deles? Os fenícios, aqueles grandes navegadores. Lembrem de estudar sobre os fenícios, porque vai cair na prova matéria sobre os fenícios. Eram grandes navegadores, grandes comerciantes. Muito bem, aqui os reinos de Saul, Davi e Salomão, certo? O reino de Saul, veja essa parte rosa. O reino de Davi, veja como Davi aumentou o reino de Israel. E aqui o reino de Salomão, toda essa região aqui, veja que Salomão aumentou. Né? Cada rei que vinha aumentava o território do seu reino. Salomão mandou construir um grande templo no século X a.C., que tornou-se um local sagrado de culto para os hebreus. Só que, com a morte de Salomão, as 12 tribos se separaram em 2 reinos, certo? O filho de Salomão, Roboão, como o nome diz, Roboão, ele começou a roubar, ele começou a cobrar muitos impostos das pessoas do seu reino, e essas se revoltaram e resolveram, 10 tribos resolveram abandonar o reino. Então, vamos fazer um outro reino aqui. Vamos fazer o reino de Israel. Então 10 tribos se juntaram, fizeram outro reino com capital na Samaria. E apenas 2 tribos formaram o reino de Judá aqui no sul, com capital em Jerusalém, que era a capital do antigo reino, né, de Salomão e de Davi. Então, o povo hebreu ficou dividido em 2 reinos. Essa divisão, é claro, que enfraqueceu o povo hebreu. E em 722, o reino do norte, Israel, aqui, caiu nas mãos dos assírios, que levaram os hebreus como escravos para a Síria, certo? Em 587 a.C., os babilônios conquistaram Judá, o reino ao sul, e levaram os judeus de Jerusalém para a Babilônia. E também destruíram aquele grande templo que havia. Os babilônios destruíram. Muito bem. Quando os persas conquistaram a Babilônia, libertaram o povo hebreu. Disseram, olha, Ciro, o imperador dos persas, disse para os hebreus, podem voltar para as suas terras. E os hebreus voltaram para Canaã, para Israel. Ou também podemos chamar essa terra de Palestina. E quando os hebreus chegaram na Canaã, Palestina, Israel, será que eles viveram felizes? Na verdade, não. Logo depois eles foram dominados pelos persas, pelos macedônios e pelos romanos. Em 333, Palestina foi conquistada pelas tropas de Alexandre o Grande, chefe dos macedônios e dos gregos, certo? Então Alexandre o Grande domina essa região e os generais de Alexandre, que se tornam reis após a morte de Alexandre, dominam essa região por muito tempo. Até 63 a.C. O que aconteceu em 63 a.C.? Essa região foi dominada pelos romanos, certo? 63 anos antes de Cristo. Bom, nós sabemos, já está chegando 63 a.C., perto da época do nascimento de Cristo.
Então, Cristo nasceu durante o período romano, quando os romanos dominavam essa região. Os judeus, os hebreus, depois de tanto tempo sendo dominados por outros povos, acreditavam que Jesus, o Messias, seria aquele que iria libertar o povo hebreu desses povos. Mas Jesus já avisava que o reino dele não era deste mundo, né? E que a missão dele aqui não era simplesmente uma missão de libertar um povo hebreu, o povo de Israel, que a missão dele era um pouco maior do que isso. Bom, aqui nós vemos Jesus, um homem que os hebreus achavam que ia ser um chefe militar, que iria libertá-los do domínio romano, e na verdade foi um homem de paz. No ano 70 depois de Cristo, pouco depois de Cristo morrer, os romanos destroem completamente Jerusalém. E já havia profecias a esse respeito. O próprio Jesus na Bíblia já avisa que pouco depois dele ir desse mundo, os hebreus iriam sofrer muito. Bom, os romanos destroem Jerusalém, destroem o templo de novo, assim como os babilônios já haviam feito. E os hebreus são espalhados pelo mundo inteiro, é a diáspora. Eles são espalhados, muitos vão para a Ásia Menor, outros vão para a África, outros vão para a Europa, certo? Só voltam para Israel em 1948, quando é criado o Estado de Israel. Bom, 1948, há pouco tempo atrás, ainda no século XX, né, já no século XX, aqui, pouco antes de nós, aqui, se a gente for ver 60 anos atrás, é criado o Estado de Israel, aqui, essa parte amarela, e aqui a Palestina. E os judeus têm que conviver com os palestinos, que são muçulmanos, certo? É claro que há muitos conflitos, porque os palestinos são muçulmanos e não aceitam a presença dos judeus em Israel, certo? Queriam expulsar os judeus de Israel. Querem até hoje. Vocês veem nos jornais sempre, há muitos conflitos por conta disso. Bom, aqui está outro mapa. Aqui mostra a luta, né, dos palestinos para tirar os hebreus, os judeus aí do território de Israel. Fala um pouco sobre a religião monoteísta dos hebreus. A grande contribuição dos hebreus para a humanidade foi a sua religião, a religião monoteísta. Eles creem em um único Deus, isso que significa monoteísmo. Um Deus criador de todas as coisas, tudo que há no céu e na terra. Há três grandes religiões monoteístas hoje: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, certo? Cada uma com o seu profeta, no caso de nós cristãos, além do profeta, Jesus é o Messias, né? Cada um com o seu livro sagrado, no caso dos muçulmanos é o Alcorão, cada um com as suas cidades, que são consideradas sagradas. No nosso caso, os cristãos, a cidade de Belém, onde Jesus nasceu, e Jerusalém, onde Jesus pregou e morreu. No caso dos muçulmanos, a cidade de Meca, certo? Vamos ver um pouco aqui o que é isso que se chama aqui a Torá, ok? Bom, vou parar um pouco o vídeo, o próximo vídeo vai ter poucos minutos, eu peço um pouco a paciência de vocês. Muito bem, eu prometo que já estou acabando. Então, eu estava falando que a religião é a principal contribuição dos hebreus para o nosso mundo, o mundo ocidental. E essa religião tem dois traços básicos: o monoteísmo, né, que é a crença em um só Deus, como eu expliquei, e a ideia messiânica. O que é essa ideia messiânica? É a ideia de que virá um Messias, um enviado de Deus, que conduzirá os homens à salvação eterna. Para os cristãos, esse Messias é Jesus Cristo. Só que os judeus não aceitam isso.
Então os judeus continuam aguardando a vinda de um Messias, de um enviado de Deus, que vai trazer a salvação eterna para eles, certo? Então essa é a diferença entre a religião cristã e a religião judaica. Quando Jesus veio ao mundo, muitos judeus acreditaram nele. E acreditando nele, deixaram de ser judeus e passaram à religião cristã, que é uma religião que, além dos judeus, congregou pessoas de muitos povos. Na época, os romanos começaram a seguir o cristianismo, os gregos começaram a seguir o cristianismo, egípcios começaram a seguir o cristianismo. Muitos povos da época, assírios, continuam, quiseram seguir o cristianismo, tornaram cristãos. Aceitaram que Jesus era o Messias. Só que alguns judeus não aceitaram, acharam que Jesus não era o Messias e continuaram sendo judeus e continuam até hoje esperando o seu Messias. Essa é a diferença. Para os cristãos, o Messias já veio, é Cristo. Para os judeus, ele ainda não veio, eles ainda estão esperando aquele que trará a salvação. Bom, a doutrina fundamental dos hebreus se encontra nos 5 primeiros livros da Bíblia. Como os judeus chamam esses livros? Os judeus chamam esses 5 primeiros livros da Bíblia, Êxodo, o Gênesis, tá? De Torá. Como os cristãos chamam esses 5 primeiros livros da Bíblia? Chamamos de Pentateuco. Penta, né, a gente sabe, o Brasil é pentacampeão, é 5 no idioma grego. Então, muito obrigado a vocês que acompanharam. Desejo que vocês estudem muito essa matéria. Se quiserem o vídeo, peçam ao professor que ele envie o link no YouTube para que vocês estudem para a prova. O professor Tiago, né, eu aqui desejo que vocês tenham uma ótima prova de coração e depois da prova, né, que vocês vão para as férias com ótimas notas, certo? Sendo elogiados pelos professores e recompensados pelos pais. Obrigado pela atenção e tenham uma ótima tarde. Vamos agora fazer deveres, vamos agora copiar a matéria, porque temos muito ainda que estudar, né, até o fim do bimestre. Obrigado a todos.